Para você que caiu de paraquedas nesse vídeo, seja muito bem-vindo. Nesse caso, eu estou mostrando para vocês como que sola o boss da música, tá? No Paraíso Despedaçado, que está na expansão atual, que é o Reino Oriental. É, Até o final do vídeo, eu vou mostrar os status do Charles para vocês, tá? Lembrando que tem Charles esse que tem arma UP4, tem outros que. E a grande maioria dos Charles que estão aqui possuem arma G17 UP3, tá? Alguns têm refino alto nas armas e outros nem tanto. Eu vou mostrar pra vocês aqui de primeira mão como que eu faço pra poder solar, tá? Quando chega no boss da música aqui, e depois de ser passado o Bajan, eu recomendo vocês rebufarem a PT toda, tá? Pego o TG do boss com tab e no caso eu aperto o F3, ó, pra buffar, ó. Vou clicando em todas as células e apertando o ícone da chaminha ali pra poder buffar, ó. A Sassa em si eu tenho a macro de buff pra ela e de cura em seguida. Só que eu coloco a ultravioleta no dedo, tá? Na mão. E Paladino também tem um buff e Ceifadora também, tá? Que é buff só dela, mais a reparação de Chi na força imortal. Vai pegando TG com todo mundo, ó, no tab. Com a feiticeira, como eu bato em pé com ela macro, então eu uso a arpia aqui pra poder bater um pouco mais com ela em pé, tá? O melhor patch PV pra feiticeira no momento é a arpia. E eu recomendo vocês, se forem investir na feiticeira, pra fazer apenas o conteúdo PV em si, eu recomendo vocês investirem na arpia. Verifica se tá tudo certinho. No caso, eu vou ter que buffar pelotão, porque os chars em si não estão com pelotão. Bem, para startar o combo, o que eu faço? Eu uso as preparações de cada uma das classes. SK, eu uso Magia do Retorno da Lâmina com runa amarela, por quê? Porque ela aumenta o dano contra monstro. No meu caso, como ela tá nível 5, então ela aumenta o dano contra monstro 60%. Eu uso Ultimate e a Afinidade com runa vermelha, tá? Na TM eu uso a forma sombria com runa branca para poder causar mais dano contra monstro. E eu também uso a Luar Crescente. Essa skill aqui é uma skill da casa. E eu recomendo vocês uparem ela por quê? Porque ela concede 40 níveis de ataque quando está com as orbes de trovão, que são as orbes roxas aqui, ó. Embaixo aqui da TM, tá? Em seguida eu vou para a Mercenária. A Mercenária eu bato tudo ou nada e a Ultimate. Tudo ou nada com runa azul e Ultimate, tá? Com a feiticeira eu bato a barreira fulgurante com runa azul, que ela aumenta o dano. No meu caso é 80%, por quê? Porque a runa em si está nível 8. Por conta disso que ela está ganhando um dano a mais de 80% contra monstro. No WR eu bato o tornado de lâminas com runa azul para causar mais dano contra monstro. E a Ultimate. Indo pro WB, bato Adrenalina Sangrenta com runa vermelha para poder ter o dano em si maior já estocado. Então por conta disso que é com runa vermelha. E o instinto primitivo para aumentar o dano contra monstro. Eu bato apenas essas duas skills na preparação dele. No caso tá com runa verde. A mística eu só bato a oportunidade espiritual. Por que eu não bato o crescimento rápido junto? Porque na macro dela, na macro dela aqui pra vocês, ela já vem com crescimento rápido, tá? Eu uso essa macro aqui dela pra poder bater. Na Sasser eu bato o turbilhão de penas, apenas. E no Paladino eu bato o furacão de lâminas. Na ceifadora eu não bato nenhuma skill. Por quê? Porque nela em si, na macro aqui de dano, ó, ela já bate as duas skills em seguida, ó. Essas duas skills em si, a alma esquecida, ela é praticamente a skill da máscara. Quando ela tá runada com azul, você já bate em si com o dano todo estacado.
A devoração de sangue é a skill que aumenta o dano contra monstro. Faz com que a ceifadora ela perca HP para causar mais dano. Essa em si é a macro dela para poder bater. Aí depois vem quebra de def. Os cortes da luz em si estão runados, eles não estão na versão de Pangu, tá? Eles estão runados e Oblivion, que é a skill maior dano dela, é com runa amarela, tá? Mas mais pra frente eu explico pra vocês o porquê que eu uso essa macro aqui nela aqui, tá? Ou seja, lá pro final do vídeo lá eu explico lá direitinho pra vocês, quando for mostrar os status do Chaves. Startando o combo, volta no WB, usa a lama, usa a quebra de a fúria, volta na fúria na mística e na TM. Ó, o boss caiu, tá? Ó, aqui, estatística aqui, ó. Só a mística aqui, ó, bateu quase 100 kk de dano no boss, tá? Que a mística praticamente é o dano mágico bruto da PT, ela, tá? Aí como vem danos complementares? Vem TM, vem feiticeira, o paladino e o WR. Essas são as classes que batem bastante no boss, tá? Pra complementar também tem a mercenária. Ela bate bem também. Vale a pena vocês fazerem esse investimento, tá? Bora lá pra reflexão. Na reflexão, que eu faço? Eu coloco o WR lá na frente para poder iniciar a reflexão e eu coloco todo mundo próximo dele. Tem que estar todo mundo próximo aqui do NPC, tá? Iniciando não tá líder com ele, então vou ter que passar o líder pro WR. O WR starta, tá? Aqui, quando vocês. Depois que ativar, se aparecer essa mensagem, significa que já ativou, tá? Depois que ativar, o que eu recomendo pra vocês? Se vocês têm WR masculino e WB na PT, coloca o WR de líder em si pra poder seguir. Quando for chegar essa parte aqui da escada, vai no WB e pula, tá? Porque o WB você tem muita dificuldade de subir escada. E WR masculino também. Então fica a dica aí pra vocês. Aqui próximo do boss, vai começar a pegar em Chi, tá? Pega Chi com todo mundo. Com a feiticeira deita, usa a arpia. Muito importante, se você for bater em pé com a feiticeira, eu recomendo vocês fazerem isso, tá? WR pode buffar normal. WB já vai na macro dele aqui, ó. Já buffa todo mundo. Na mística, você pode usar tanto o Chi quanto a erva de Chi, ó, pra você deixar a PT ganha do Chi, tá? Na Sacer, usa a dança ultravioleta, tá?
Porque se você não usar a dança ultravioleta lá, você não consegue mandar a marca da fraqueza, tá? Só avisando isso em si, de antemão pra vocês. Na cefadora bufa normal. No caso, no boss do Senhor do Paraíso, o que eu faço? Eu puxo aqui, os TGs tudo no tab, tá? A preparação é a mesma coisa, tá? Só que no WB, além de fazer a preparação dele, eu uso a transformação. Eu uso a transformação dele de panda, tá? Aí com isso eu já uso a skill da mordida violenta. Verificar se tá tudo certinho. Não rodou o ultimate da TM ainda. Vou esperar a ult da TM rodar. Ver se esse vai tá ok. Então vamos startar, ó. Ó, o WP, ó. Aí com isso vocês vão voltar lá até o WP, ó. Vocês vão morder. Vamos esperar cair os buffs dele, ó. Ó, starta pra todo mundo, ó. Todo no F1 na macro de dano, ó. Volta lá no WB, usa Lama, Fúria, Fúria da Mística e Fúria da TM, tá? Ó, caiu o boss. Aí agora é só ser feliz. E lá no NPC você vai lá e pega o drop lá no NPC. Você pega o baúzinho lá no NPC, tá? Bem, enquanto eu vou pegando os baúzinhos aqui, eu vou mostrar pra vocês os status do Charles, tá? O SK ele tá com esses status aqui, tá? Ele tá com quase 160 níveis de def. O set dele tá todo R8-Up3, mas não tá com pedra, não tá com refino, não tá com nada, tá? A arma dele tá com 2 ADDs em nível de defesa. O recomendado é pelo menos pegar uns 3, mas quanto mais nível de defesa você pegar na arma R8-Up3, melhor. Para esse cara de início, tá? Colar o ornamento dele eu fiz recente e tô começando a farmar para poder terminar as pedras desse colar de ornamento aqui. Aí o próximo passo vai ser o anel 300k de fama e fazer o set dele, transformar direto pro R9 e pro 3, tá? O astrolábio dele tá com 2 ataques físicos nas pontas. Aí mais pra frente se eu coloco a aptidão 20 nele aqui. Detalhes, isso aqui eu só usei praticamente com o caminho do iniciante, tá? O caminho do iniciante em si você consegue deixar ele na aptidão de 19.29. Esses 0.10 que eu consegui foi com log ganho, tá? As cartas dele em si tá começando, eu já fechou o combo 222 dele, só que eu não tenho liderança suficiente para poder equipar as cartas dele, tá? Aqui, ó. Outras cartas aqui, ó. Só que preciso ter liderança para poder equipar as cartas. E eu fiz o combo 222 voltado mais pros níveis de def, ou seja, para poder quebrar mais níveis de def em cima dos boss. SKS eu recomendo vocês fazerem um investimento nele. Você faz um investimento nele a longo prazo e tal, vocês vão perceber a diferença das quebras de nível de def dele para cima dos boss. Aí, consequentemente, a sua PT vai causar muito mais dano em cima dos boss. Se que falta mostrar, falta o livro, né? O livro, ele tá 105, 105, 105. Ele tá full 105, tá?
O livro dele aqui é o 45 de força, que é o do nível 7, né? Que é o famoso do Pergaminho dos Deuses. A capa dele é da Ascensão. E dá bastante nível de defesa. Aí os anéis são do G15 mesmo, normal. Bem, a TM. A TM, ela é uma dos chars mais bem equipados que eu tenho aqui, tá? Essa TM aqui, detalhe, eu tô mostrando o Chaves pra vocês sem o buff da NW, tá? Que normalmente agora eu não tô usando mais buff da NW pra poder solar o paraíso. E a 999 também, tá? O set dela tá todo R8 up3, tá full diamante do tigre, que é pedra nível 1 de ataque, né? O colar no armamento dela tão padrão, G15 do clube e G16 do Brado. Tem umas pedras de ataque neles. O anel dela, se não me engano, é o UP2 da Arena. Esse anel dela aqui é o UP2 da Arena, tá? É o verde. Uhum. Aí o outro anel é da Matança Solar, que você faz com a orbe do Despertar. Você usa o anel mágico da Tempestade Nebulosa, usa a orbe do Despertar e faz o UP dele. Aí no caso já tem gravura de 2 ADDs, que é ataque mágico e int. Esse aqui já tem int. E a gravura no elmo dela tá com 150. Essa gravura em si, vocês pegam hoje em dia ela com o espírito da gravura. Vocês não gastam muito em si pra vocês deixarem é, essa, esse elmo com essa gravura aqui, tá? Que antigamente você fazia com moeda de ouro, né? A capa dela tá mais 9, com constituição, né? O astrolábio dela tá 20.0, tá? Na aptidão no máximo. A energia dela tá 5. E tá com 2 ataques mágicos nas pontas, ó. Esse aqui é ataque mágico. Esse aqui é outro ataque mágico nas pontas, ó. Por isso você tá pegando bastante ataque no C. Que ela tá pegando 92k e 800. E 26 de ataque mágico. Aí o nível de ataque tá 143. Em seguida, a arma dela é uma G17P3 mais 12, tá? Eu fiz logo esse investimento porque mais pra frente eu vou fazer o P4 dela e vou segurar. Eu vou segurar o refino dela, só não vou segurar as pedras, mas o refino dela eu pretendo segurar. Ah, vai ficar caro? Vai ficar, mas isso aí eu consigo farmando com o tempo. Como o avatar dela tem umas cartas aqui que são no EMA, que no caso é a Kestra, mas grande parte das cartas que ela tem aqui são 2/2/2. Aqui ó, no Submundo tá Despertar 2, na Kestra tá Despertar 1, na Ança das Plumas tá Despertar 2 e usar Despertar 1, Tsu Despertar 1 e a Tsuan Despertar 1. Em seguida, eu tenho as cartas do Noema aqui. Tem a Astrid, a Lorelei e a Saki. Aí no caso tá faltando tá faltando duas cartas, tá faltando a Altea e a Tensa. Se eu tiver a Altea e a Tensa, eu fecho o combo Noema dela aqui e continuo upando as cartas. Tem 4k 288 de pacote de cartas C pra poder upar as cartas. Finalizando os negócios dos chars, eu vou mostrar as runas pra vocês e como que eu uso as runas pra vocês, tá? Mercenário status dela, ó, tá bem básico aqui, ó. Ela usa um G17 UP3 mais 11, tá com frenesi, duas pedras de 130 de ataque. Eu uso o combo Kestra nela, por quê? Porque Mercenário é uma classe de dano explosivo, tá? Além de dar separação, ela tem que causar um dano explosivo muito bom. Aí eu uso 45 de força, só que eu não resetei essas quantidades de pontos de força ainda pra Dex. Colar ornamento basicão mesmo. Futuramente eu vou segurar, vou deixar eles no básico mesmo. O set dela tá bem roletado aqui, do R8 P3, falta resetar os pontos de força, ó. Isso a longo prazo eu vou mexendo aos poucos. Falta colocar as pedras no set dela ainda. Tem muita coisa pra poder mexer na mercenária aqui, tá? Os anéis em si, falta fazer o up também, falta fazer os ups. No caso, o astrolábio dela tá nível 50. Ele tá com duas pontas de ataque físico, ó. 2.8, tá? Tá 20.0 também.
Combo de carta. Ela tá com quase o Noema. Ela tá praticamente com o Noema fechado, só que ele não tem liderança pra poder usar. Tá? Então aqui, ó. Despertar um nos dois aqui. Na Astrid, não tem despertar. E a Lorelei tem despertar também. No caso dela, ela tá 104, 104. Na TM que eu mostrei antes, ela tá full 105, tá? Aqui, ó, no livro, 105, 105, tá? Finalizando a mercenária, eu vou pra feiticeira, que é um dos danos principais da minha PT, tá? Na verdade, é uns danos complementares da minha PT. Então, a feiticeira aqui, ela tá pegando 76k e 500 sem buff de NW. Com buff de NW, ela pega em torno de uns 80k de ataque mágico, tá? O set dela não é voltado para dano. O set dela é voltado para redução de canalização, que é formado de full cast, tá? Esse bracelete dela aqui é o R9 P3. Por que eu fiz ele? Eu fiz ele porque eu não queria gastar mais com rolete. Com rolete no bracelete do R8 P3. Por conta disso que eu fiz ele. O colar e o ornamento aqui, ó, são de menos 6% de cast, ó. E são os do passado. Esse anel dela aqui é o Up2. Peguei mais canalização. E esse aqui é o Up com o óbito do despertar, tá? Que quando você refina ele, você ganha def física. E a arma dela é uma UP4 mais 12, com duas pedras de canalização. O livro dela é o 45 de força. E a capa, essa capa aqui, gente, é a capa do Vale da Lua, tá? Que a opção mais barata que tem hoje em dia é ela. É do Vale da Lua. O astrolábio dela tá com pontas de ataque mágico. Nível 6. Só que tem que upar a aptidão dela pra pegar mais ataque. Pra pegar mais ataque mágico, tá? Aí no caso eu teria que focar nas pontas dela. Teria que subir muito o nível das pontas dela pra poder pegar mais ataque mágico ainda. E a energia dela tá nível 5. A energia astral dela, tá? Por conta disso que a astral dela tá nível 60. Avatar. No caso, a feiticeira, ela não tem como não fechado, para ela faltam 3 cartas. Essas cartas que eu coloquei aqui nos slots errados, eu coloquei só para poder complementar. É só para poder complementar um pouco mais os status dela. Então, Alteia despertar 1. Ou seja, era para ter uma Kestra aqui, mas não tem a Kestra. Aí eu coloquei outra Alteia. A Astrid despertar 1. Lorelei despertar 2. Astrid sem outras 3 no caso, é para ter uma saque aqui. Então eu não tirei a saque ainda. E a Lorelei, que era para ter uma tensa aqui, eu não tirei a tensa ainda. Por conta disso que ela tá aqui, tá? Coloquei só para poder preencher. Coloquei só para poder preencher. Por preencher mesmo. Tá? O status dela aqui tá em pé. Eu vou transformar aqui e mostrar para vocês o status dela deitada. Ó, tá deitado, ó. Ela pega 56k de ataque físico, deitado. Com um buff de NW, ela pega em torno de 60. Vou mostrar pra vocês aqui o status do pet. A Pia aqui, ó. Olha o status do pet aqui, ó. Só que ela não pegou virtuoso aqui. Eu tentei em torno de umas 2000 roletadas aqui. E não veio virtuoso de jeito nenhum. Não veio de jeito nenhum. Mas uma hora esse eu vou tentar. Por quê? Porque ela tem... Ó, 1k700 de gold event, ó. Uma hora eu vou tentar de novo ali pra ver se vai. Ela também tem o Vespão upado e tem o pet que, se não me engano, é o rastante é o rastante upado também. Eu vou invocar ele aqui pra vocês e mostrar. O status do rastante é esse aqui, ó. Eu uso ele mais pra poder puxar mob específico. Por exemplo, na 4.1
Eu uso ele pra poder lurar um mob específico lá e matar com a feiticeira. E quando ele morre, ele já vem pra feiticeira e já mato com a feiticeira em pé mesmo. Já mato com a feiticeira em pé mesmo pra poder fazer a limpeza ali dos mobs ao redor do primeiro boss da 4-1, que é o Kang Lee. Agora o WR, que é a classe principal hoje em dia, é ele, tá? O WR sim, eu fiz God, tá? Eu fiz God por questão de dano. Eu prefiro ter muito mais fazer o WR God por conta do dano do que ficar dependendo do crítico. Do que ficar dependendo do dano crítico dele. Então o que eu fiz nele? Eu fiz o Elmo G17 nele. O 7 R9 UP3, tá? Detalhe que isso aqui sim eu donatei. Eu donatei mesmo pra poder fazer, tá? E como é a classe C que eu queria investir mesmo de imediato, foi ele. Os anéis aqui é o P1 da arena. E esse aqui é o do Céu Tempestuoso. A arma dele são as espadas duplas. Ah, por que eu fiz espadas duplas? Pra causar mais dano nos boss. Por quê? Porque eu jogo de postura. Eu jogo com postura de machado, ó. O dano dele subiu, tá? As pedras do set dele eu farmei mesmo de imediato, tá? Eu tive a ajuda de um amigo em si para poder farmar as pedras. Então, de começo em si, não é tão simples você startar sem dinheiro no jogo aqui não, tá? Eu recomendo vocês buscarem ajuda, donatar um pouquinho aqui e ali, aí depois vocês vão construindo o char da. Você vai equipando o char da maneira que vocês bem entenderem, tá? Em seguida vem o Astrolábio dele, que tá com 2 ataques físicos nas pontas e com 7/8, tá? Tá nível 55. No caso, como é energia 4, então vai até o level 59. Então tem ganho ainda de ataque físico aqui ainda, tá? O combo dele tá o 2-2-2, tá? Lembrando que esse char aqui é recém-criado, tá? Ele não é antigo, não. É um char recém-criado. Tem carta do Noema aqui também, que no caso é a Lorelei. E só, eu só tenho ela. No livro dele tá full 105, tá? A feiticeira lá também tá full 105, tá? WB. WB. Tá bem basicão. O set dele tem um combo caster, tá? Que eu foquei nele mesmo foi pra dano, não foi pra tancar não. O set dele tem que roletar, se não me engano, acho que são 2 partes, que é o peito e a bota pra pegar mais ADD de força e jogar tudo pra com. Por quê? Por que deve fazer isso? WB hoje em dia a build dele é full com, não é full força mais. Então a calça dele e o bracelete dele sim estão perfeitos, tá? Quanto mais pontos você resetar de força e, se não me engano, de Dex, você tem um limite de 55 pontos pra você resetar, tá? Você tem em torno de 55 pontos de força, de Dex na verdade, pra você resetar. Quanto mais você resetar pontos de força de Dex, no WB melhor. Aí você joga tudo pra com ali na distribuição. A arma dele é uma G17P3 mais 8. Essa arma a arma dele é recente e o char também é recente, tá? O astrolábio dele tá com 19.26 de aptidão e com 2 ataques físicos nas pontas. As pontas dele estão nível 7, ó. Tá nível 55. E no caso, como a energia astral dele tá nível 3 ainda, então ele pegaria até no máximo level 58 no astrolábio. O combo de cartas dele é o 2-2-2, mas não tem liderança para equipar todas as cartas, tá? Ó, tem carta no Ema aqui, ó. Tem 2 aqui. Tem 3, que é a saque. E tem as outras cartas do 2-2-2. Só falta a liderança mesmo para poder equipar as cartas dele, ó. Mas claro que aos poucos eu posso
forjar as cartas lá com ele lá com a base clã e tentar pegar liderança 2 nessas cartas assim pra poder continuar upando as cartas do combo 2-2-2 e ter sorte pra poder fechar o combo no Ema nele. Ele tá pegando 112 níveis de ataque e 32 níveis de defesa. Ele em si é 105, 104 e 103, ou seja, ele não é full 105, tá? Ele é 105, 104 e 103. O livro dele é o 45 de força também. Pra mística, é um dos principal dano da minha PT hoje em dia é a mística, tá? Mas não é meu char principal, gente. Lembrando, não é meu char principal. A mística aqui, ó, ela tá pegando 87k de ataque mágico com buffs, tá? Com o NW, ela pega em torno de uns 90k de ataque mágico. E se não me engano, ela tá pegando 135 níveis de ataque. Ela não tá full divindade no set. Ela tá com a MUP 4 e está com o set voltado para redução de canalização. Aqui ela pega em torno de 69% de canalização. O astrolábio dela tá quase perfeito, porque veio esse 10 ADDs, né? Aqui, ó. Ele tá nível 5 de energia, por conta disso tá no nível 60. Essas pontas dela aqui, ó, estão nível 6 ainda, por quê? Porque eu não foquei pra upar a aptidão dela ainda. E quando eu focar, eu focaria pra subir bastante as pontas delas de ataque mágico nas pontas, tá? Isso pra poder pegar maximizar mais ainda o dano dela. O combo de cartas dela é o Noema fechado. E se não me engano, tem carta do Noema aqui ainda pra poder rebornar. A Altera dela tá upando ainda. A Kestra já tá despertar 1. A Altea tá despertar 2. A Astrid tá sem reborn. A Lorelei, ela tá sem reborn, só que tem carta da Lorelei aqui pra poder rebornar. Ou no caso despertar. A Saki tem todas as cartas dela aqui pra dar o reborn 2, só que não tem pacote de carta pra poder upar. Aí tem que juntar. Tem que juntar mesmo pra poder farmar. A Tensa ela já tá upada, só que ela não tá rebornada. Aí no caso dela faltaria mais uma carta pra dar o despertar 2 nela aqui. Então são poucas cartas que faltam pra deixar ela full despertar 2. Tá? A Sacer. A Sacer sim, ela tá bem básica. Eu fiz ela mais por questão de dano mesmo. E eu foquei nela mais na questão de redução de canalização. Não em questão de redução de canalização voltada mais pro suporte, né? Pra quem não sabe, a Sacer Evil ela ganha praticamente no X3 25% de canalização. De redução de canalização, é 25%, tá? Então, no caso, a Sacer Evil tem que ter no mínimo no set 74% de redução de canalização. O set R8 UP3. Não tá roletado, não tá com pé, só tá refinado ainda, mas não tá roletado, não tá com pedra. Ou colar o ornamento do cubo, padrão mesmo, normal. É a tempestade nebulosa. Esse char aqui é um pouquinho mais antigo. É um char um pouquinho mais antigo. A arma dela tá pra sair a UP3 dela, mas não é o meu foco no momento em fechar a UP3 dela. Meu foco no momento é equipar o SK. Pra subir mais ainda os níveis de defesa dele, pra poder quebrar mais níveis de defesa nos boss. O astrolábio dela tá assim. Tá com 12.6, né? E a aptidão 16.71.
Ou seja, mais pra frente teria que investir na pistão dela pra poder subir mais o ataque mágico dela aqui e subir o nível das pontas dela aqui. A carta, ela tem um combo no EMA fechado, só que não tem liderança suficiente para poder equipar o combo no EMA, tá? Aqui, ó, ela tem a saque aqui, ó, ela tem essa aqui também. A Altea tá upando, tá despertar 2 já. A Kestra, ela já tá despertar 1, já tá upada. A Astrid teria que rebornar. A Lorelei já tá upada. Aí só falta só a liderança para poder equipar o combo dela, como no EMA dela. Aí subiria bastante o status dela, tá? Se vocês forem mexer com o combo de carta S, busca no EMA. Faz provisoriamente no comecinho ali, como 222. Aí vai tirando carta do EMA. Se vocês forem tirar a carta do EMA, eu recomendo vocês guardarem. Não transforma em artefato. Junta. Junta a carta do EMA, que vai ser muito importante se você, no futuro, para vocês, no agora e no futuro próximo. No caso da Sasha, ela tá 105, 104 e 103. Teria que focar no up dela para fechar o fluxo 105 mais pra frente. E vem o Paladino. O Paladino é um Charis que deu muita sorte. Ele deu muita sorte tanto em questão de rolete, tanto em questão de cartas. Eu uso o combo nele combo Kestra, por quê? Porque é um Charis que foi feito para bater. Tá? Aí no caso eu coloquei os refinos básicos mesmo nele lá. Por quê? Porque é um char recente. Ele tem pouco gold evento lá pra poder gastar em si, pra poder focar nos refinos. Aqui praticamente teria que coletar o peito, ó. A calça. A bota não precisa coletar. E o bracelete também não precisa. O astrolábio dele é esse aqui. 20.0 com 1.8 e 1.7. A arma dele é uma G17 UP3 mais 11, tá? Pra quem não tem uma opinião muito bem formada sobre Paladino. Paladino é uma classe pra PvE muito boa. Eu upei, equipei ela e tal, ela é muito boa. Ela causa bastante dano nos boss, tá? Só no último boss aqui, ó. Ele ficou em quarto lugar no dano, ó. Isso porque é char recente, ó. Esses três chars aqui do topo aqui, ó. São simplesmente chars mais antigos, tá? São chars mais evoluidinhos, tá? Ele tá pegando 114 níveis de ataque, 67.881 de ataque físico. No combo de carta deles aqui, ele tá no EMA fechado, tá? Eu fechei no EMA dele. Alteia tá despertar 1, só que eu necessito de mais uma Alteia para poder fazer o Reborn 2. A Kestra dele não tá rebornada, só que eu necessito da Kestra para poder fazer o Reborn. A Astrid não tá rebornada porque eu não tenho Astrid para poder rebornar. A Lorelei tá com despertar 1. A Saki tá sem despertar, só que eu não tenho a Saki aqui para poder despertar. A Tensa já tá ocupada, então eu já tenho a Tensa de reserva aqui para poder rebornar. E precisaria de mais uma Tensa para dar o Reborn 2. Agora a Ceifadora, tá? Que é o char recente que eu upei e equipei também. O Paladino, ele não tá full 105. Ele tá 105, 104 e 103. Agora certinho aqui pra ceifadora. A ceifadora, ela tá pegando 47k e 305 de ataque físico, né? E o livro dela tá 105, 104 e 103. É a mesma coisa do Paladino. O set dela tá muito bem roletado. Eu uso como Kestra nela, por quê? Porque eu uso mais. O Charis ele é feito pra bater, ele não é feito pra tancar.
Então, o ceifador esse é uma classe feita para bater. Ó, o peito dela tá muito bem roletado. A calça também. A bota também. E o bracelete também. O bracelete tá maravilhoso. A arma dela tá uma G17 UP3 mais 11, com duas pedras de 130. O livro dela é o 45 de força. Por que é o 45 de força? Porque eu pego esses 45 pontos de força e jogo tudo pra Dex. Lembrando que não tem livro 45 de Dex. Antes do. Antes do domínio do Imperador e do Cosmos, tá? O astrolábio dela tá 20.0, energia 4. Dá pra upar até o level 59, o nível do astrolábio, tá? Aí as pontas dela estão nível 7, ó. O combo de cartas dela, falta uma carta só pra fechar o Noema. Eu não tirei a tensa ainda, mas eu já adiantei a liderança dela pra poder equipar. Pra poder equipar o combo Noema dela se tiver todo completo, tá? Alteia sem Reborn, Kestra sem Reborn, Astrid com Reborn, Lorelei sem Reborn e Saque com Reborn. Vou mostrar pra vocês aqui a questão das runas, o porquê que eu uso as runas nela aqui junto com a macro, tá? As runas dela são essas aqui. Corte da luz com runa azul. Por que eu uso com runa azul? Ela diminui o tempo de espera da Oblivio, que é a principal skill de multi-hit da ceifadora. Pra quem não sabe, a Oblivio ela dá 5 hits em cima do alvo, tá? A Oblivio com runa amarela. Ela causa mais dano ainda em cima do alvo. Ou seja, o dano dela é multiplicado. Tipo, o dano dela em si é multiplicado. Ela ganha um dano absurdo na skill. E é uma skill multi-hit. O corte da luz com runa. Eu não peguei ainda o corte da luz, mas se eu pegar eu já colocaria a branca. Por quê? Porque ela aumenta o efeito do buff da cefadora, que é a aniquilação celestial. O corte glacial. Ela aumenta a quebra de. Ela reduz muito a quebra de def em cima em cima do alvo. Por conta disso eu uso a runa azul. A alma esquecida, que é a máscara, a famosa máscara, eu uso com runa azul. Porque com runa azul ela já vem com dano estacado. Tipo, ela já vem com dano estacado de 100%. Em seguida vem a lua cheia. Eu coloquei só pra contar o vital na skill. Por quê? Porque ela bate em área. E com isso você ganha bastante chi com ela na runa vermelha. A devoração de sangue, o devorador de sangue é simplesmente o buff que reduz o HP do ceifador e faz com que ele bate mais, consiga bater mais nos monstros nesse caso, que é com runa azul. A macro dela de dano é esse aqui, tá? No caso é o X3, a alma esquecida, o devorador de sangue, a quebra de defesa, que é o corte glacial. Aí eu repito a sequência, coloco o corte da luz com azul, o Oblívio com amarelo e o Oblívio e o corte da luz com azul. Ah, mas por que você coloca os dois buffs na macro? Simples, meu amigo. Por mais que seja a canalização instantânea desses dois buffs aqui, uma canalização instantânea e o outro não é. Só que o jogo em si, quando você executa essa macro em si, o que acontece? Ela estoura o X3, ela bate bate esses dois buffs ao mesmo tempo. Ele bate um seguido do outro. Tipo, ele bate esse buff aqui e depois bate o outro. Aí já quebra a defesa e começa a bater. Uhum. Agora indo pro Paladino. O Paladino, as zonas dele são essas aqui, tá? O escudo de deprecação, que é o buff dele que eu já incorporo lá na macro, que eu vou mostrar mais pra frente pra vocês. Ele aumenta o dano contra monstro em 35%.
No caso, no caso com a runa branca, contra monstro, ele aumenta o dano em 60% por 30 segundos. Em seguida, vem a punição terrestre, que é uma skill que também tem a versão de Pangu. E essa skill em si, além de ela bater numa área curta, ela dá bastante dano, tá? Ela dá muito dano. É uma skill que dá muito dano. Que no caso essa aqui é de Pangu, ela dá bastante dano. Uma área curta de. Uma área bem pequena. E a punição terrestre de runada normal ela também dá dano, que é a runa amarela. Aí em seguida eu coloquei o colapso vivante, só para complementar a mesma parte de runas dele, no caso, que aumenta a duração do stun. Aí tem o Cântico Mortal, que quando ele usa a runa azul, ele ganha bastante chi. A punição sagrada com runa azul, ela aumenta o dano recebido pelo alvo. No caso é o que? É uma quebra de def. Então funciona assim como uma quebra de def. Aí vem o corte fantasma, que com runa verde ele quebra mais def físico em cima do alvo. A macro dele eu uso assim, tá? Por isso que na preparação dele, o que eu uso? Eu uso só o furacão de lâminas. Que é no caso o paladino em si, ele, ele é obrigado hoje em dia a ser evil. Por quê? Porque o furacão de lâminas, ele te dá um. Ele aumenta os teus níveis de ataque em 15 níveis de ataque por 15 segundos. Fora que ele aumenta o crítico em 5% para toda a PT e a precisão em 100%. É um buff muito bom. É um buff muito bom. Primeiro 23, eu sou de deprecação, repete sequência. Eu uso o Cântico Mortal para pegar Chi. Mando o Inferno Laminado, que é a principal skill de multi-hit do Paladino é o Inferno Laminado. Se ele não tiver Chi, ele não consegue mandar a skill. E por fim, eu uso a Punição Terrestre. Para ficar spamando lá e tal, para poder bater. Agora vem a Sacer. Vou mostrar as runas aqui para vocês e a macro, tá? Bem, a Sacer eu uso ultravioleta de amarela. Por que eu uso ultravioleta de amarela? Ela ganha mais ataque mágico proveniente dos equipamentos dela. Por conta disso que eu uso ultravioleta de amarela. Fora que ela ganha uma quantidade de HP significativa também. E restaura pequena parte do seu HP em 10%. Em seguida, vem a barreira de penas com runa azul. Eu prefiro runa azul, mas tem muitos Sacers de si que no PvE usa runa vermelha também, tá? Eu uso runa azul por quê? Porque quando você usa a barreira de penas com runa azul, a porcentagem de HP baseada no THP em cima do escudo é maior. Fora que, fora que você não é penalizado quando vai quebrando a quantidade, quando vai reduzindo, quando vão batendo em cima de você, ele vai reduzindo o HP do escudo. E na vermelha você tem a penalidade de perder MP. E com a azul você não tem essa penalidade. Você não tem essa penalidade de perder MP. Por conta disso que eu uso azul. A fé eu uso com runa vermelha. Mas tem pessoas que usam também com runa branca. Deixa eu ver se eu faço um teste aqui pra vocês, tá? Vou fazer o teste com runa branca aqui. Pra mostrar pra vocês na prática como é que funciona a runa branca aqui com a Sasser. O que ela faz? Ela praticamente ganha um dash. E seria o que? Seria o que? Seria um avanço pra frente, tá? E ele reduz o dano em 20%. No caso, a runa aqui tá nível 1. Ó, usei aqui, ó, pulei lá na frente, ó. Ganhei o dash e uso o Saço da Fé normalzinho, tá? Só com uma duração menor. Vai esperar a skill rodar, né? Depois colocar a runa vermelha lá. Os stats da Sasha são esses. O set dela é o Full R8 Up3. Eu não eu já mostrei antes pra vocês, então não vale a pena mostrar de novo, né? Voltando lá para as runas dela. A Glória da Manhã eu uso com runa vermelha. Por que eu uso vermelha? Eu uso vermelha para poder ganhar mais chi. Eu uso vermelho para poder ganhar mais chi.
Mas tem muitas pessoas que usam runa azul para poder aumentar o alcance da cura. E a runa verde é a que eu recomendo para iniciante, tá? Eu recomendo vocês usarem a runa verde, por quê? Porque ela diminui o tempo de canalização da skill. Que mostra aqui abaixo para vocês. O turbilhão de penas eu uso ele praticamente com runa azul, por quê? Porque contra monstro ele aumenta o dano, contra monstro. Se vocês perceberem aqui, ó, quando uso o turbilhão de penas com azul, ó, ele dá um buff de aumento de dano contra monstro. Só que os outros efeitos da runa do turbilhão de penas não são ativados. Então, para PvE é runa azul. Para PvP há uma grande variedade de runas que você pode usar no turbilhão de penas. Mas caso vocês queiram que eu faça um mini guia, um guia para vocês de EP, vocês podem deixar aí nos comentários que eu faço aqui para vocês, que eu praticamente fui main EP por muito tempo e hoje em dia praticamente eu tô jogando de WR por diversão no PvE mesmo, tá? Tornado, recomendo runa branca para vocês causarem mais dano, e na skill de Pangu também eu recomendo runa branca também. Que além de vocês baterem bastante, muito rápido com a skill de Pangu, vocês vão causar mais dano. Outras três runas que eu uso nela aqui são a Prece da Calma. A Prece da Calma em si eu uso com runa vermelha para poder pegar mais chi. Eu uso a Onda Nascente, que também alguns chamam de quê? De iluminação. Só que essa Onda Nascente é o que? Ela é fusão de duas skills de cura. Uma que é a Prece da Clareza e a outra que é a Iluminação. É por conta disso eles trocaram o nome dela para Onda da Nascente. Eu uso vermelha para pegar mais chi. O Massa Enfim eu uso vermelha também. Hoje em dia compensa usar a runa vermelha nela por questão do ganho de chi. E fora que ela não demora mais para poder conjurar. Tipo, ela não demora tanto assim para poder conjurar. Na mística, essas são as. Não, vou voltar lá na Sassa que faltou mostrar a marca para vocês. A marca de dano dela é só essa aqui. Marca da fraqueza X3 e repete sequência e o tornado. Ah, por que eu mando marca da fraqueza primeiro? Porque eu tenho que garantir o debuff com ela. Por quê? Porque a Sastra em si eu uso ela como debuffer e não como dano. Eu uso ela como debuff na PT, tá? Por conta disso que a marca da fraqueza dela tem que cair primeiro. Tem que cair primeiro nos boss, tá? Tem que cair no pós-preparação no combo nos boss, tá? Aí vem X3 e o Tornado. Na Mística, essas são as runas dela. Tem outra página de runas aqui também. Absorver da alma. Absorver da alma eu uso com runa vermelha pra causar. Por quê? Porque eu uso ela pra causar mais dano. E é praticamente uma skill de burst do místico. A skill de burst do místico é o absorver com runa vermelha. Isso no PvE, tá? Isso sim no PvE. A barreira natural eu uso com a amarela, por quê? Porque ela te dá um Buda, ela te dá um status de Buda. Então se você usa aqui nela, ó o status de Buda aqui, ó. 30 segundos de Buda. Por quê? Porque tá nível 8 lá, ó. Ou seja, é o anti-HK que a mística tem. Por conta disso que eu uso runa amarela nela. A cura dela, que é a ruptura das nuvens, que é a single target, eu uso com runa verde. Pra ganhar mais chi. A runa. A Eva Vital. Deixa eu ver. Cadê a cura? Aqui, ó. Ruptura das nuvens, ó. Vai te dar mais chi, ó. Cada nível que vai subindo, ela vai te dando mais chi. A Eva Vital eu uso com verde. Por que eu uso com verde? Eu uso com verde pra ganhar, pra dar mais chi pra PT. Pra dar mais chi pra PT. Complementando aqui pra vocês, gente, se vocês forem começar
A Pegachi usa essa skill astuta, ó. Ela fica full barra de Chi. Ele dá canalização de 99 e recuperação de MP 99. Aí vocês jogam a Vital pra poder dar mais Chi pro restante da PT, tá? Voltando às zonas da mística, vem a Vingança da Natureza com Runa Verde. E essa skill aqui, no caso, tá de Pangu. Ela causa muito mais dano, tá? Se vocês forem usar no PvE, eu recomendo vocês pegarem a skill de Pangu dela aqui. Dá uma diferença. Dá uma diferença legal no dano, tá? Fora que essa skill, ela buffa o absorver da alma. Ou seja, ela dá um dano, ela dá um buff duplicado de dano no absorver da alma. O crescimento rápido, antigamente eu usava ele com amarela. Isso por conta da build de cast que eu mostrei pra vocês, da mística, de acordo com o set dela, tá? De acordo com o set dela, que é o EV8 UP3, que tá bem roletado pra cast. Eu usava amarela por quê? Porque ela aumenta ela reduz o tempo de canalização em 30%. Como a mística tem 69%, ela vai diretamente para os 99% de invocação. E também ela aumenta o dano mágico recebido, né? Ou seja, que ela vai causar em cima dos boss. Eu troquei pra azul, por quê? Porque ela dá mais dano contra monstro. Ou seja, eu me abdiquei de 30% de invocação para ganhar praticamente 80% de dano contra monstro. Isso pra mim fez uma diferença absurda, tá? Por conta disso que você vê, ó, a mística dando muito dano nos boss, ó. Aí, ó. No Bajan, que eu não mostrei o primeiro boss pra vocês, ela deu mais dano também. Outra página de runas pra vocês. A neve reconfortante, eu uso ela com branca. Ah, mas por que você usa com branca? Pra reduzir o tempo de espera dela. Tipo, pra poder curar em área mais vezes. Por conta disso, eu uso a runa branca. As pétalas cadentes, eu uso ela com branca também. Pra quê? Pra aumentar a velocidade de movimento de todo mundo, ó. Quando eu uso ela aqui, ó, todo mundo com buff de velocidade, ó. É como se fosse a skill do RT, que aumenta a velocidade de movimento de todo mundo, ó. A Bênção de Gaia, eu uso ela com vermelha. Por que eu uso com vermelha? Eu uso ela no décimo boss da 999. Eu só coloquei ela vermelha aqui, por quê? Porque eu só uso ela no décimo boss da 999, que é o Berhalma. E o que ela faz? Ela te deixa com status de anti-exílio, ou seja, você não é debuffado pelo boss. Ou seja, todo mundo não fica debuffado pelo boss. Quando usa essa skill, ela fica assim, ó. Olha o status verdinho aqui, ó. Mostra que recuperando de HP, mas ó, somente de feiticeiros podem participar, mas na verdade é o anti-exílio, tá? Esse aqui é o anti-exílio anti-exílio em si que vocês usam pra PT inteira. Cura companheiros dentro de 20 metros, em 20% do seu HP máximo. Também concede imunidade temporária contra o estado de exílio. Agora vamos lá pro WB. Não, vamos lá pra macro delas aqui, né? No caso da mística, eu uso 3 macros aqui na PT pra ela, tá? Essa macro aqui é a macro de dano pra ela. Ah, por que eu uso o X3 mais a evocação dos pets? Porque cada pet em si, eles dão um bônus em si pra PT inteira. Não só pra mística, mas pra PT inteira. Então o Demon Shihu, ele te dá o quê? Ele te dá 30% de crítico pra PT inteira. A, a Dama da Tempestade, ela te dá 100... ela aumenta o ataque mágico da PT em 200% por 20 segundos. Ou seja, é algo absurdo. O crescimento rápido é para ela mesma, para aumentar o dano contra o monstro. E a vingança e absorver praticamente são as skills que ela vai bater. Ela vai bater em cima do boss.
Essa marca aqui só serve pra bater, só pra bater mesmo normal. Essa marca aqui que eu uso em si pra poder buffar a PT, que é a macro dos buffs, né? E tudo mais. Então eu uso o Astuto, o Revigorar. Por quê? Porque o Revigorar ele é um buff pra PT inteira, ele aumenta dano, aumenta bastante o dano da PT contra monstro. Aí tem a Benção Verdejante, que aumenta a recuperação de HP. Só que hoje em dia ela foi buffada, ela passou por um processo de up, né? E hoje em dia ela aumenta mais ainda a recuperação de HP por parte das poções. Tem a Vital, Runa Verde para poder dar Shin. O Casco Verdejante para poder dar o status, para poder aumentar a defesa física dela. E o Mio, ela ganha um Mio de 20%. Aqui ó, bati eu aqui ó. Deusinho de 20%. Aí vem a ressurreição em massa, que é a auto-res em área. E por fim, a névoa reconfortante com runa branca para poder curar mais e mais vezes. WB, vou mostrar para vocês aqui. As runas deles são essas, tá? A Fera Coada é uma skill coringa que eu uso nele aqui. Isso quando for fazer boss da lava do Aurora. Eu uso esse skill coringa aqui na runa vermelha. Quando eu vou fazer a Aurora, o que eu faço? Eu troco o estilhaçar aqui com vermelha, que praticamente o estilhaçar ele faz o quê? Ele quebra a def física do alvo, tá? Como ela tá nível 8, então ela tá quebrando em torno de 80% de def física. Eu faço essa troca aqui, ó. A Fera Coada com vermelha, o que ela dá? Ela te deixa com status de anti-HK e fé, ó. Baixa ela aqui, ó. Fé. E aumenta o dano contra o monstro também, tá? Voltando aqui pra vocês. Adrenalina sangrenta com runa vermelha. Por quê? Porque ela aumenta o dano contra. Ela já fica com dano praticamente estacado para poder bater mais ainda no alvo. O desafio com runa verde, pra quê? Pra ele pegar mais porcentagem de crítico. Ou seja, o dano dele é crítico, no caso dele tá nível 5 aqui, ele vai pegar 20% de dano crítico a mais. Em seguida vem o martelo bestial com branca, por quê? Porque ele é baseado no HP, na porcentagem de HP do WB. No meu WB aqui, as skills de dano que eu uso aqui pra ele são voltadas para porcentagem de HP. No martelo de 1000 kg eu uso a azul, por quê? Porque ele vai causar o dano adicional com base no HP do WB. Claro que tem pessoas assim que usam runas diferentes nessas skills. Normalmente, WB mais experiente usa runa vermelha aqui. E tem outros que usam runa amarela aqui, outras, runa verde para aumentar o alcance. Ou seja, você tem uma variedade de runas em si que você pode usar nessas duas skills, tá? No Armagedon você tem a runa amarela que você pode usar para causar um dano bruto mesmo de imediato em cima do boss. Só que para você usar essa skill você tem que ficar no char, tipo você tem que gastar bastante chi para você usar, para poder causar o dano explosivo. Por quê? Porque essa skill em si com runa amarela, se você tiver muito HP, o Sorachi 3 tiver bastante HP com proteção da vida, ultimate da Sacer, né? Do caso, e tiver Chi, você consegue causar um dano violento em cima dos boss com a Magedon com runa amarela, tá? Que é outro skill assim que raramente eu puxo aqui a primeira parte de runas dele aqui. Aí em seguida vem o Estilhaçar, que no caso é a quebra de def do WB. Além de causar um dano significativo, ele quebra a def física do WB. Quebra a def física do alvo, no caso. Ou seja, é uma skill importante para você runar de começo. Vem o instinto primitivo com runa verde.
Pra quê? Pra poder aumentar o dano contra monstro. No caso aqui, como tá nível 5, então ele tá aumentando o dano contra monstro em 80%. A macro do WB é essa aqui. Eu estouro X3. Desafio. Quebra de def. Martelo de 1000 quilos. Martelo bestial. E o corte relâmpago. Essa skill em si eu coloco só para poder complementar a macro. Só que a skill de Pangu dele aqui é a corte relâmpago. É uma skill bem spamável. Só que o spam dela em si era numa área curta. É numa área curta. Só que é a área curta à frente do WB. Tipo, é como se fosse um cone. Tipo, ele faz um. Fica à frente do WB, faz um cone. O dano dela é baseado em quê? Em cone. Tem runas em si que, se não me engano, a branca ela é baseada no ataque. Aí tem a amarela, também é baseada em ataque. É ataque físico básico como dano físico. E a branca também. Aí tem a verde que é o alcance. A azul que ela ganha X. E tem a vermelha que quando o alvo ele tá com 15% do HP, se ele mandar essa skill, ele dá HK no alvo. Tipo, ele praticamente ele executa o alvo com a probabilidade um pouco acima de 15%. É baseado na porcentagem do HP. É, agora vem a questão da macro de buff dele, é essa aqui, ó. Que é o inspirar, a força divina, que é o buff de HP, buff de ataque físico. Aí vem o sangue fervente, que é o buff que reduz o HP dele em uma porcentagem mínima e aumenta o dano e aumenta a precisão dele, no caso. Aí tem a transformação. A transformação eu uso as presas venenosas para poder pegar o buff de madeira por parte do WB, né? Aí volta pra transformação de novo. O WR. WR ele tá assim, tá? A ira eu uso a runa amarela. Por que eu uso a runa amarela? Eu uso a runa amarela para poder recuperar mais Chi. No caso, ela tá no nível 7, então ela recupera em torno de 80. O WR recupera em torno de 80 de Chi. Que mais aqui? O esmagamento estelar. Eu uso com runa verde só pra usar mesmo. Tipo, eu não tenho muita utilidade essa skill no PvE, não uso ela tanto. O enrolar eu uso com branca. Por que eu uso com branca? Pra poder puxar todo mundo uma área de efeito maior. Tipo, puxar todo mundo pra si. Isso em si eu usava bastante no Rio da Prata. No Rio da Prata eu usava bastante essa skill pra poder puxar todo mundo pra cima do WR. A Avalanche do Rio e a Tsunami de Chamas. Recomendo vocês usarem runa vermelha nessas duas skills. E se vocês forem pegar a runa nível 8 ou de superior, superior eu indicaria vocês pegarem essas runas vermelhas para essas duas skills, tá? Que essas duas skills sim são um dano explosivo do WR. O esmagador de exércitos eu uso a runa azul para poder ganhar Chi em área, praticamente. Você vai batendo vários alvos, você vai ganhando Chi. O salto feroz, nesse caso, é a skill de Pangu, tá? Eu uso ela com um azul, pra quê? Pra poder pegar Chi mais rápido. Por quê? Porque a WR tem dificuldade em pegar Chi com o salto feroz normal. Que a conjuração que o tempo de conjuração do salto feroz normal é maior do que o da versão de Pangu. É por conta disso que eu uso runa azul. Mas tem muito WR que gosta também de usar runa branca, tá? E por fim eu uso o dragão repetindo com runa azul para poder quebrar a def física do alvo. A macro da blast de dano é essa aqui, tá? O que ele vai fazer? Ele vai repetir a sequência
Ele vai mandar a ira. Essas duas skills aqui, elas funcionam na macro, tá? Vocês podem até fazer o teste lá que elas funcionam na macro direitinho. Tipo, você vai ganhar uma barra de chi a mais usando elas, tá? Usando elas ao todo, né? Você vai ganhar uma barra de chi a mais. A Tsunami de Chamas necessita de chi para você causar bastante dano, como tá dizendo ali embaixo no texto, ó. Ela consome 50% do chi atual para cada 100 de chi consumido. E com isso ela causa um dano base bem alto. No caso ela tá de 175%, tá? Eu dei um salto feroz com azul para poder pegar chi. E em seguida eu mando a avalanche do rio para poder causar mais dano ainda em cima do boss. Aí por fim vem um salto feroz com azul de novo para poder pegar chi. A macro de buff dele é essa aqui. Eu não coloco postura aqui, por quê? Porque eu prefiro usar a postura na mão. E quando eu for jogar com WR, eu já fico atento, ó. Tem que usar a postura antes para poder mandar a ira. E essa aqui é a macro só pra bater mesmo, só pra contar o vital, só pra mandar monstro em quest, eu uso essa macrozinha aqui, ó. Vem a feiticeira. Feiticeira, ferir com runa azul, não tenho o que questionar, tá? Por quê? Porque runa azul no ferir pra feiticeira. Porque ela vai causar um debuff de 100%. 100% de dano a mais contra monstros. E no caso, como ela tá nível 8 aqui, ela aumenta o tempo de duração desse debuff para 8 segundos. Se vocês forem usar maldição de petrificação na macro dela lá, eu recomendo vocês não runarem a skill, tá? Eu recomendo vocês não runarem a skill. Você pode transformar ela runada? Pode. Mas não necessita de cor de runa para poder usar ela, tá? O físico abençoado, que é praticamente a skill que ela usa recuperar HP. Eu uso com runa amarela para poder recuperar mais HP ainda por parte da feiticeira. Eu uso só para poder complementar mesmo a página de runa dela. O chão de ferroadas com runa verde eu uso por quê? Porque eu uso a arpia para poder bater nos boss. Por conta disso eu uso o runa verde. Mas tem muita feiticeira que usa runa amarela nela. Por quê? Porque não gosta em si de usar peste para poder bater junto em cima dos boss. Aí o dano dela de amarela é um pouco mais alto, tá? O verme, é necessário vocês usarem vermelha. Por quê? Porque vocês têm uma quebra de def de 180% por 10 segundos. Quando vocês usam vermelha, vocês reduzem o tempo dela de 150 segundos para o nível referente que ela está apresentando. No caso, a minha runa ela é 8. Então, se ela é runa 8, ela diminui para 105 segundos. Que dá em torno de 1 minuto e 45 segundos. Tipo, é 1 minuto e 45 segundos. A Cria da Terra, eu uso a verde só para poder complementar a mesma página de runas lá. A barreira fulgurante, eu recomendo vocês usarem azul. Por quê? Porque vocês vão usar ela na preparação. Na preparação em si dela, vocês vão usar para poder ganhar um buff para aumentar o dano contra monstro. A demência eu uso só para complementar mesmo a página de runa dela. Por quê? Porque ela é se causa adicionado dano físico base. É, dano físico base no modo Fox lá e tal. Então no caso eu tô usando só para poder complementar a página de runas dela aqui, tá? A mercenária. Essa sim é a página de runas dela. Caçador de vidas.
como tá runada ainda o normal, eu uso o azul, tá? Porque ela quebra def física. Tem gente que usa verde pra poder causar dano. Só que a, a azul, ela causa um adicional de dano a mais. Ou seja, ela causa dano de 200% em equipamento mais 11k 755 de dano adicional. Por conta disso que eu uso runa azul, tá? Eu não uso runa verde. No caçador de vidas de Pangu, eu recomendo vocês usarem a verde, tá? Eu recomendo vocês usarem a verde, por quê? Porque ela tem um tempo de canalização muito baixo. Vocês conseguem quebrar a defesa mais rápido. E quando você vai bater ela mais vezes, você vai conseguindo mais carga de ataque. Você vai conseguindo uma carga de ataque por vez. Eliminação, que é a skill de dano principal da mercenária. Eu recomendo vocês usarem branca, por quê? Porque ela causa praticamente 5 hits no DPS. Então, se vocês forem colocar runa 8 nela, superior 8 ou superior nela em si, eu recomendo runa branca na eliminação. No contador de feitiços tem a runa verde para poder causar mais dano em cima do alvo. A cratera, eu recomendo vocês usarem a runa amarela, por quê? Porque hoje em dia a cratera está muito spamável. Então vocês vão causar mais dano com ela com runa amarela. Uhum. Tudo ou nada, eu recomendo vocês usarem a azul, por quê? Porque vocês vão aumentar o dano contra monstro. A mente taoísta, que é a fusão do Myo com o Buda, eu recomendo vocês usarem a runa verde. Por quê? Porque vocês vão evitar o, os, o controle por parte do alvo com runa verde. Ou seja, é um Myo de 100%. Por conta disso que eu uso runa verde. A macro dela aqui de dano, eu uso esse aqui, eu estouro o X3, uso o coche do dragão para poder pegar X, uso a separação das águas, porque o principal debuff da mercenária é a separação das águas, que fica com aquele status de aniquilação, semelhante à aniquilação da Daimon. Voltar aqui. Aí em seguida eu uso repetir sequência. A eliminação eu já bato logo de cara, por quê? Porque todos os debuffs em si, eles têm que cair. Tipo, eles têm que cair. Aí vem a caçador de vida, o cortador de feitiço e a cratera. Vem a macro de buff dela, é esse aqui, que é a proteção sanguinária, o ataque profundo, a recuperação de Chi, que é a força imortal, e o urvo do lobo para poder aumentar o limite de dano crítico dela. Tá? Na TM eu uso essa seguinte configuração, tá? De runas. A forma sombria eu uso com runa branca, para quê? Para aumentar o dano contra monstro. Por conta disso que eu uso ela na preparação junto com o Guar Crescente. A explosão sônica eu uso com verde. No caso, essa em si é a skill de Pangu. A skill de Pangu em si, você tem que usar ela com 3 cargas de trovão para ela causar mais dano. Por conta disso que eu uso runa verde nela, tá? Ela aumenta o dano baseado nas 3 cargas de trovão e que é dano mágico base como dano de metal, ou seja, vai causar dano mágico de metal em cima dos boss, tá? Isso baseado nas cargas de trovão, você tem que ter as 3 cargas de trovão. Em seguida vem o golpe do trovão, eu uso em si só para poder complementar a página de runa mesmo, tá? Que se não me engano a runa verde aqui nela causa mais dano em área em cima dos monstros. Vem a super célula com runa azul. Essa skill em si
Raramente eu uso ela, raramente. Eu usava no começo assim pra poder combar nos boss, né? Só que raramente eu uso essa skill. Essa skill, o que que ela faz? Ela praticamente ela aumenta o dano dos jogadores contra monstros. Ela aumenta o dano dos jogadores contra. No caso esse é o PV, né? Contra monstros, de acordo com o nível da runa aqui, ó. Bem, 40%, 60%, 80% e 100%. Como no caso a minha runa ela é uma runa nível 8, ela te dá, não só pra você, mas pra PT inteira, que tiver no pixel exato de 00, 80% de dano por 6 segundos. Tá? Então, para você ser bem efetivo usando essa skill, você tem que posicionar suas classes de dano no pixel 00, ou seja, tem que ser muito colado na TM para ganhar o buff de 80% de dano a mais contra o alvo. Em seguida vem a ruptura da nuvem. Eu uso em si só para causar mais dano mesmo em cima do boss, tá? E por fim, nessa parte de runa aqui vem a ruptura descendente. A ruptura descendente com verde, o que ela faz? Ela diminui o teu tempo de canalização. No caso, como ela está nível 7, então ela reduz em apenas 31% de canalização. E aí vem as outras skills complementares. O trovão frígido, o runa vermelha, ele aumenta a chance de prender os alvos no chão. No caso está nível 6 a runa dela aqui. A mudança climática eu uso com a amarela, por quê? Por que eu uso mudança climática com runa amarela? Eu uso por conta da macro, essa é por conta do macro de buff, ó. Macro de buff pro TM não bugar a forma que é mostrada aqui, as orbes aqui do TM, eu uso dessa maneira aqui, tá? Com orientação lunar e em seguida vem a mudança climática. Outra skill que eu poderia colocar ali também, outra skill que você usa também para pegar o Chi, é o chamado perilunar extremo, tá? Eu vou explorar o Chi 3 aqui. Eu uso o chamado perilunar extremo. Ó, já ganha 2 barras de Chi e com o passar do tempo vai subindo até te deixar com o Chi totalmente cheio, tá? Por fim, eu uso a lâmina da lua com runa branca para poder causar mais dano quando ela tá, quando tá na forma na forma sombria. Essa macro dela aqui eu uso para combar nos boss. Uma das primeiras coisas que tem que cair na sua PT é a ultimate da TM. Por quê? Porque ela vai servir como um atraso, tá? A maré do perigeu, que é praticamente a quebra de def de metal e de água. O X3, a ruptura descendente para diminuir o tempo de canalização do char. E vem as skills de dano, que é a explosão sônica, a ruptura e a explosão sônica. Essa macro da estrela aqui é a macro que eu uso com a super célula. Só que hoje em dia eu nem uso a super célula mais para poder combar nos boss. Eu não uso mais ela para poder combar nos boss. Então eu começo com ultimate, perigeu, super célula, sequência e bato as skills. Eu não uso X3 nessa macro aqui, por quê? Porque se eu fosse usar X3 na TM, eu teria que jogar nela. Eu teria que dar atenção em si pra ela, tá? O SK. Essas são as lunas dele. Começar com a magia do retorno da lâmina. A magia do retorno da lâmina, ela com runa amarela, ela aumenta o dano contra monstros. Por conta disso que eu uso ela aqui com runa amarela. Como ela tá nível 7, então eu ganho um dano contra monstros de 60%. Em seguida vem
vem o vórtice de Atagan, que quando eu uso ele, eu ganho Chi por cada hit que eu vou causando em cima dos monstros. Por conta disso eu uso Runa Verde no vórtice de Atagan, que é a skill de 2x lá, que é a famosa Beyblade, né? Vocês já estão acostumados de ver, então aquela ali é a famosa Beyblade mesmo, tá? Lâmina do Vento. Se vocês forem upar um SK e tiver grana, para vocês liberarem o Reino Oriental, para vocês liberarem o Coração de Pangu por meio do Reino Oriental, eu recomendo fortemente vocês focarem nessa skill, tá? Foca nela primeiro com uma skill em si de debuff, que vocês não vão se arrepender mais tarde. Tipo, mais tarde vocês não vão se arrepender de ter feito esse investimento, tá? No caso, ele tá com runa 8. Então ele quebra 35 níveis de def. Em seguida vem a lâmina de cascalho. Eu uso com vermelha para poder causar dano. Por conta disso eu uso a lâmina de cascalho. A lâmina luminosa eu uso ela com vermelha para poder causar mais dano. A afinidade eu uso ela com vermelha, por quê? Porque ela aumenta o tempo de redução de canalização da skill e aumenta a sua esquiva por 8 segundos. Quando eu for matar quando eu mato o primeiro boss quando eu for matar o primeiro boss do paraíso, que é o Bajan, simplesmente eu reduzo o eu simplesmente eu uso o combo dele lá na macro lá. A afinidade se ela já bateu na preparação e tudo. Eu volto nele, uso um imunezinho pra garantir que ele não morra. E no final tá tudo certo. A macro dele aqui de dano é essa aqui, ó. Que eu uso é essa aqui. Eu mando quebra de def, que é a lâmina do caos. Chicote. Esse chicote em si, ele é upado. É o chicote lá do NPC, em frente do NPC da moradia lá, que é simplesmente uma garotinha lá. A garotinha em si, ela te vende vários livros lá pra você. Ela faz com que você troque os itens, que é o Celesiano, por skills da casa, tá? São skills aprimoradas da casa. Em seguida vem o Quid, por quê? Porque quando você quebra os níveis de defesa do SK, você transfere pro alvo. Então, quanto mais níveis de defesa você tiver no seu SK, melhor. Ó, no meu caso, o meu SK ele tem 119 níveis de def no seco. Quando você usa o buff aqui, ó, a dormência e o efeito da espada, ó, vai para 159 de defesa. Só que o SK ele tá com o buff. Só que o SK ele tá com a bolsa tática do que dá os níveis de defesa. Tipo, dá 15 níveis de defesa a mais. Então no seco, ele pegaria em torno de 104 níveis de defesa, tá? No seco, tá? Voltando lá pra macro, eu já, depois do Kid, o que eu mando? Eu mando a quebra de def com a skill de Pangu, estouro o X3 e mando a quebra de def. Eu repito a sequência e mando só a quebra de def. Ou seja, não tem necessidade de você bater as outras skills para você causar dano com SK. Por quê? Porque SK não é classe de dano. SK é a classe debuff. No PvE em si, ela é uma classe de debuff. Essa aqui é a macro de buff dele. É a dormência, o feitiço, que é a fusão dos buffs de espada, tudo num só. E a força imortal. Esse buff aqui do feitiço, o que ele dá? Ele te dá praticamente 1% de crítico, 3 níveis de ataque e 5 níveis de defesa. Por conta disso que o SK fica com 159 de defesa ao todo, tá?
Bem, pessoal, esse aqui é o final do vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Caso queiram tirar dúvidas, estou à disposição. Até mais e fiquem com Deus. Bem, pessoal, faltou as macros da feiticeira. Então eu vou mostrar pra vocês quais são os macros dela. Essa aqui é a macro dela para poder bater nos boss. Eu começo com exílio com vermelha, por quê? Porque o exílio com vermelha ele reduz o tempo de espera do debuff. Que no caso exile-se para WF e no contexto em geral do jogo, ele funciona como um debuff. Em seguida vem o ferir com runa azul, a transformação, o X3 e eu repito a sequência. Quando eu repito a sequência, vem o verme com runa vermelha que ele quebra em torno de 180% de def física. E no caso, ela também reduz o tempo de espera dela, né? Para 105 segundos, que corresponde a 1 minuto e 45 segundos. Eu uso as skills do chama de ferrodagem de Pangu com o verde, por quê? Porque eu uso a arpia para poder bater, para bater junto com o boss. Em seguida vem a macro que eu só uso para poder bater em pé. Então essa macro em si eu uso para matar o boss da Serp, do Aurora. Que é o X3, Ultimate, a skill de Pangu, que é o chama de ferradas com verde. A quebra de Death, que é o verme, para auxiliar o dano do SK, para poder bater a distância. E o chama primitivo só para complementar a macro, para poder bater em área, né? E serve também como complemento para poder bater. A macro de buff dela é essa aqui. Por quê? Porque eu uso a muralha de spins para pegar Chi. E uso a transformação que é o modo Fox. E a macro dela deitada, que eu uso só no modo Fox. Antigamente eu usava a feiticeira para poder matar uma das árvores lá do sexto modo da 999. Que tem que lá tem duas árvorezinhas, tem uma com imune a físico e outra com imune a mágico. Aí com imune a dano mágico, eu usava essa macro bem aqui no modo Fox dela para poder bater no modo Fox. Então eu estourava X3, o ataque de rancor e o tabu sombrio. Essas duas skills em si, elas são bem spamáveis e com isso eu causava muito dano com ela. Hoje em dia eu não uso ela mais para poder bater o boss imune a mágico. Eu uso o paladino para poder destruir a árvorezinha lá de imune a mágico. Faltou também a questão do paladino, que foi a questão da macro de buff dele. Então, a macro de buff do paladino seria o que? Seria o furacão de lâminas, que ele concede 15 níveis de ataque por 15 segundos. Fora o crítico em 5% e a precisão em 100%. Lembrando que essa skill em si, ela é em área. Ou seja, todos esses... Exceto o buff de 15 níveis de ataque, que cai só pra ele, por 15 segundos, o restante dos estados cai pra PT inteira, tá? Em seguida vem o verso sombrio coração partido. Esse buff dele aqui é o buff que aumenta o ataque físico dele. Por conta disso que eu uso ele. Só que tem paladino que comba fogo com mago, né? E usa o buff de fogo para poder bater dando fogo. Quando eu for quando eu for quebrar as estacas no paraíso lá no início lá, o que eu faço? Eu uso a barreira de pedra, que é o verso de pedra, e uso o buff dele. Por que eu uso pedra primeiro? Eu uso pedra primeiro para poder bater na estaca de madeira, no meio de todo mundo. Aí no caso, em seguida vem a questão da punição terrestre. Eu vou batendo só a punição terrestre, eu vou spamando. Aí quando destrói as estacas que são atingidas pelo verso de pedra, verso sombrio, barreira de pedra, eu troco para fogo. Porque aí eu já complemento
eu já consigo explodir as outras estacas que estão presentes ali, que no caso é de madeira de fogo. A madeira de fogo eu uso o buff de fogo aqui dele, ó. Que é o, se não me engano, é o verso sombrio de fogo, né? E usa o furacão de lâminas pra poder bater. Isso por quê? Porque ele dá 15 níveis de ataque por 15 segundos. Então, vou encerrar por aqui, né? Até mais pra vocês e falou!